Olá, bem-vindo ao EcoCast, o podcast do ecossistema de aprendizagem em movimento em todo lugar. Hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre radar de sinais e como ele impacta o nosso dia a dia. Eu sou a Isabela, sou uma mulher de estatura baixa, estou vestindo uma blusa branca de manga curta, tenho os cabelos loiros e os olhos azuis. Oi, pessoal, super prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Tamara, sou Head de Inovação Aberta e Investimentos para a Natura na América Latina. Eu sou uma mulher branca, de estatura média baixa, de cabelos mais ou menos na altura dos ombros, moreno, e eu estou vestindo uma blusa de renda no tom verde-lima. Oi, pessoal, meu nome é Manuel, parece vir um sotaque distinto, não sou brasileiro, sou argentino e sou diretor de pesquisa e desenvolvimento. Eu sou alto, tenho cabelo preto, estou utilizando uns óculos e tenho uma camisa azul. Muito bem, para começar então, Manu, queria começar te perguntando, a gente fala muito de monitorar tendências e radar, mas por que poucas empresas conseguem pegar isso e transformá-las em estratégias de verdade, assim? Acho, na verdade, as tendências, esses sinais, às vezes viram a platitude das empresas. Todo mundo está recolhendo isso, não é informação nova. Então fica como um deck bonitinho que está aí, as pessoas falam disso, compartilham conteúdo. Quando a tendência, os sinais viram conteúdo, é quando as empresas perdem a oportunidade. De fato, é interessante quando isso entra no sistema de decisão. E essas são escolhas. Então, as companhias, no geral, têm essa reticência de fazer escolhas. Então, eu acho que essa é a razão principal, como todo mundo tem acesso às tendências, a informação hoje é muito mais acessível que do passado, mas há duas barreiras importantes. Uma, ter a interpretação correta de qual é o impacto disso, que já é um passo importante. E dois, tomar uma decisão em função dessas informações. Boa. E aí, tá, como que você vê hoje o que é um sinal relevante para um que a gente pode deixar ali em stand-by, outro que a gente deveria estar acompanhando mais frequentemente? Como que você faz essa leitura? Como o Manu comentou, não só temos muito mais acesso dado hoje, como tem muita informação relevante. Então, tão importante quanto dizer sim para algumas apostas, né, Manu? É extremamente importante dizer não para outras. No trabalho que a gente construiu no passado de teses de inovação, a gente chegou a mapear mais de 95 oportunidades que poderiam se tornar teses de inovação. E a gente chegou nas nossas 7 teses finais, que passam, né, pelos nossos diferentes horizontes de inovação, que são estratégias também que ajudam no core, mas que nos permitem experimentar um pouco mais o médio e longo prazo. E esse processo de dizer não para muitas coisas depende muito do nosso posicionamento. Então, obviamente, né, se a gente tem empresas que estão muito mais na vanguarda, né, estão construindo mais esse médio e longo prazo, elas vão ter mais apetite, mais aposta, né, de estar disponível em colocar uma verba, um dinheiro, um time de pessoas muito mais relevante para essas apostas mais para o médio e longo prazo. Mas isso é muito diferente quando a gente está falando desse ambiente que é muito mais voltado para o agora, né? Então, se uma empresa está passando, por exemplo, né, por essa retomada de vantagem competitiva, por uma estratégia de turnaround, você tende a olhar muito mais para o agora e menos para o médio e longo prazo. Então, o que nos ajuda a sair de todo esse mundo de oportunidades para aquilo que realmente faz mais sentido para o nosso recorte, depende muito de como a gente se posiciona dentro destes sinais. Né? Então, o quanto mais rápido ou mais devagar a gente consegue tomar decisão relevante a esses sinais que a gente recebe, como é que a gente aprende a testar pequeno para antes de avançar com uma proposta e uma estratégia de escalabilidade, entender se aquilo de fato no nosso ecossistema, dentro da nossa realidade, aquilo foi factível de tomar decisão. E por isso é tão relevante os gates de aprovação, né? Porque isso vai traduzindo para a gente se é realmente uma aposta ou se de fato aquilo realmente deveria virar algum tipo de negócio, né? Seja um produto, seja um serviço, uma tecnologia dentro da nossa jornada de desenvolvimento. Acho super importante, só contribuindo com isso, que eu que sou mais novo, tenho só 8 meses aqui na Natura, mas eu identifico muitas pessoas com muito tempo de casa. Então, viveram distintos perfis de risco da empresa. A empresa ficou maior e, naturalmente, o perfil de risco troca. Sim. Então, esse poder de decisão, essa habilidade de realmente reagir ao novo, vai trocando. Então, você tem que proteger muito mais que antes quais são os espaços onde a ousadia pode fluir. Que agora não é a mesma coisa que 30 anos atrás, vamos fazer isso, sim, vamos lá, tudo bem. E um experimento. Agora há um negócio core
gigante que a gente tem que proteger, mas, como aconteceu com muitas companhias, muitos cases conhecidos, a Kodak, a Nokia, que eles viram a oportunidade, mas nessa indecisão de ver o que faço com o meu negócio core e como construir o futuro, alguém viu, executou e passou para frente. Perfeito. E como tem tanta oportunidade, muita coisa legal. Então, assim, tem muita coisa disponível que seria muito interessante a gente trabalhar. Então, ter essas poucas e boas escolhas, que de fato vai ser o nosso foco, é extremamente relevante, né? Para sair do outro lado. Porque senão, como o Manu comentou, fica apenas no campo das ideias. A gente não materializa. E esse é o diferencial entre um sinal e realmente um retorno que a gente traz para a companhia. Eu acho que, assim, tem uma accountability de todo mundo ser responsável por isso, né? Mas a gente tem muito um lugar da liderança sênior desse olhar. Então, o que você vê, Manu, hoje como o papel da liderança sênior perante esses radar de sinais, essas tendências que você vai vendo, assim? Eu acho que a ideia mesmo do radar é que o radar não esteja concentrado, esteja distribuído, que as pessoas, a gente tem, desde as consultoras, todos os colaboradores, uma oportunidade enorme de capturar muitas señais. Então, a liderança não tem que tratar de concentrar isso numa pessoa ou falar que é uma responsabilidade só desse time. Eu acho que ter um radar amplo é muito bom. O que a liderança não pode abrir mão é qual é o significado disso, qual é a interpretação dessa señal. Então, a gente pode receber tudo, podemos distribuir, criar antenas bem amplas, mas no momento de, ok, quais são as perguntas estratégicas que essa señal está fazendo para o negócio? Quais são as decisões que vão emergir disso? Isso a liderança tem que ter ownerships ou tem que puxar o sistema a fazer essas escolhas, a fazer essas perguntas. Não sei se é uma frase, as coisas que aparecem na internet que sei lá, Einstein, não sei se é verdade, mas há uma que fala de criatividade e ter ideias, mas inovação é fazer elas acontecer. Então, a liderança tem que fazer inovação do jeito. Então, esse radar vai trazer ideias, vai captar sinais e ninguém capta sinais sem ter uma ideia. Eu ouvi isso e pensei que a gente pode fazer isso. Ótimo. Quais são as implicâncias disso? Eu acho que isso é importante de como a gente faz acontecer. E adicionando só um recorte aqui de que a inovação ela não é responsabilidade apenas das áreas de inovação. Né? Então, aqui temos 2 áreas de inovação que trabalham com isso constantemente, né? Pesquisa e desenvolvimento, a gente com inovação aberta por aqui. Mas é como que a gente democratiza isso, descentraliza isso, porque é um olhar, é uma mentalidade que a gente deve levar, né, para toda e qualquer liderança da Natura. E esse ponto de detalhe é bem importante, porque na verdade quando a inovação fica concentrada na área, o que acontece é que ninguém vai fazer inovação. Sim. O sistema vai fazer execução e vai ter um sistema imune contra o que está saindo desse dia a dia, a inovação vai fazer ideias que não vão acontecer. Então, tem que ser um mindset, tem que ser uma coisa que acontece organicamente, mas algumas áreas, como nós, vão tentar de arrumar, facilitar, viabilizar, mas não que a responsabilidade é nossa, é uma responsabilidade conjunta. Como está exposta todo o tempo a isso, um monte de startups, ideias, tudo. Cada um deles elige um espaço do mercado que ainda não está explodido e vá a fundo. Todos os recursos colocados nisso. Quando você é uma empresa grande, é um risco enorme, porque você não pode fazer isso todo o tempo. Então, como você protege? Então, muitas vezes você fala, esse negócio super legal, o que essa marca está fazendo, incrível. Eu não vou fazer nada aí. Por quê? Porque se eu reajo a todos, eu vou morrer. Então, tenho que fazer escolhas. Aqui eu tenho uma diferenciação. Aqui tenho uma vantagem competitiva. Aí, esse eu vou proteger. Aí, tudo bem. Gostaria de haver tido essa ideia. Não foi? Tudo bem, vamos deixar. E é importante fazer essas escolhas a tempo, né? E normalmente hoje, como você vê a gente fazendo essas escolhas? É mais pensando em competitividade estratégica, investimento e retorno? O que hoje você vê como a gente tomando essas decisões para os caminhos que a gente quer seguir? Eu acho que há dois horizontes que a gente tem que ver isso. Um, como você fala, esse contorno competitivo de hoje. Então, obviamente, a gente tem que proteger os espaços onde a gente tem fortalezas, onde a gente tem um negócio, onde a gente vê que a gente pode ainda construir essa competitividade, tá? Sempre eu penso onde seja que você está parado,
A pergunta constante é: ainda sigo sendo competitivo? Ainda tenho uma diferenciação? Pois se você está em um espaço que é uma receita enorme, legal, mas você já enxerga que não está sendo competitivo, que não tem uma diferenciação versus o resto, tem que fazer muitas perguntas já. Mas a outra pergunta importante é: o que negócio eu quero virar? Qual vai ser o business nosso daqui a 10, 15 anos? E que decisões tenho que fazer hoje para construir consistentemente esse caminho? Para ter esse first mover advantage a tempo. Então, não vai ser tudo. E a ideia é foresight. Há muitos futuros possíveis. A gente tem que elegir um que a gente acredita que pode ser importante e construir essa jornada. Então, essas decisões é: quais são os sinais que eu tenho que reagir agora? Tenho que surfar essa hora de um jeito? E quais são os sinais que estão fazendo me perguntar qual é o futuro que eu quero construir? E nessa perspectiva, né, Manu, a gente ter essa estratégia unificada para essas diferentes frentes de atuação é super relevante, né? Porque mesmo a gente fazendo apostas diferentes e que algumas delas vão entregar para agora, outras vão entregar para o médio e longo prazo, a gente tem isso muito orquestrado, né? E é um pouco do que a gente chama de gestão de portfólio, mas no fim do dia é a orquestração de todas essas iniciativas e essas visões para que a gente consiga seguir no mesmo foco, né? Nessa mesma direção. E o que a gente até chama de future back e present forward, né? Eu vou mirar para esse futuro, mas eu vou construir o agora também. As informações que eu tenho no agora me ajudam nessa tomada de decisão do médio e longo prazo. Mas esse ponto, eu adoro esse conceito. É um ponto chave, tá? Que para mim eu lembro, o cara que é o CEO do Unilever agora, falava sempre, quando eu estava lá, que a estratégia é a arte de fazer sacrifícios, tá? Então, muitas vezes a gente faz tudo o que falhou, mas nunca vimos mal de nada. Então, Sim. na verdade, essas movimentações importantes que construem o futuro, se você revisa a história de todas as companhias que fizeram isso, todas vieram com dor. Não existe um smooth transition de um patamar a outro sem que nada aconteça. Em algum momento a gente vai: isso é importante hoje, mas não vai ser no futuro. Tenho que já começar a pensar como vou sair disso a outro lugar. Às vezes muitas companhias ficam com essa tensão. O exemplo de Kodak que eu falei eles foram os caras que inventaram a fotografia digital. E no mesmo tempo eles não encontraram o jeito de abrir mão do negócio dos filmes a tempo. Então ficaram irrelevantes, porque nessa indecisão eles tinham a tecnologia, eles captaram a señal, não só captaram a señal, responderam a señal e responderam com a tecnologia. E incluso isso, essa inação, esse não fazer essa decisão que gera dor, no final criou com eles indo no quebra, né? A gente fala aqui, parece simples, mas é extremamente complexo essa orquestração de todas essas frentes de atuação, né? Isso é muito legal, porque acho que a gente viveu faz pouco tempo esse momento com o conselho, né? De levar as tensões e os sinais. Então, acho que é legal também contar um pouco como que a gente pegou tudo isso que a gente está falando e a gente, de fato, tomou decisões estratégicas do que a gente quer fazer. Como foi isso? O que vocês levaram em consideração? Acho que é legal essa vivência compartilhada também. Quer começar, Manu? A gente, na verdade, nesses momentos, o que a gente quer é fazer algumas coisas. Uma, criar esse sentido de urgência, primeiro. Então, nesses dias de encontro estratégico, o time de inteligência fez um trabalho ótimo de que está acontecendo no mercado. E muitas das señais já representadas em marcas, movimentações, e a partir desse sentido de urgência, criar essas são as movimentações que estão acontecendo. Sei lá, para dar exemplos. Em um mundo já liderado por produtos, no futuro já não é mais produtos só, é um ecossistema, serviços, tecnologias, devices. O mundo de entender os canais, não, a omnicanalidade não é só compra, sino também é decisão e informação. Então, falando, ok, esse é o futuro que vai vir. E depois trazemos para eles também inspiração de, olha, o que está acontecendo no mundo tecnológico. A aceleração tecnológica destes últimos 20 anos é incrível. É incrível e gera duas decisões importantes. As estruturas de pesquisa e desenvolvimento, no geral, têm essa bagagem histórica que a gente tem que segurar a tecnologia.
Porque é uma... Já não dá, não temos tempo. É um ecossistema Open Innovation, é inovação aberta, é uma colaboração ativa. Por quê? Porque há um ecossistema tão amplo, fazendo descobertas que são incríveis, que a gente agora já não pode segurar isso. Então, é uma troca do mindset de como a gente faz P&D e mostramos para ele, não sei, a gente fala de fragrâncias, então mostramos estudos e tecnologias de como a pele reage a cheiros, como a estruturas agora que espaços físicos reagem como a humor ou as sensações que a gente tem, como a gente pode medir qual é o ecossistema que nos rodeia e poder criar produtos que reagem a essa exposição. Então, a gente viu um pouco isso e depois as meninas vão já, ok, então tudo isso criar esses caminhos de ação, que essas decisões que a gente tem que tomar, que eu acho que você vai contar melhor como a gente vai já tudo isso em ações concretas. E a gente teve um insight até muito movimentado pelo Manu, que foi traduzir essas tendências em tensões. Então, o que a gente levou para as discussões, né, Manu, foram essas tensões, levamos 6 tensões principais, em que a gente traduziu um pouco o que seria essa tendência dentro do ecossistema da Natura. Então, um exemplo sobre isso, a gente vê esse movimento das tecnologias emergentes, da inteligência artificial, como esse espaço muito próximo, principalmente das novas gerações, quase que beirando uma relação sintética. Então, o que vai ser a relação humana dentro desse ecossistema? Qual que vai ser o papel, por exemplo, da circularidade e regeneração com esses avanços da biotecnologia? Então, a gente traduziu em perguntas norteadoras e a gente teve essa oportunidade de mediar espaços de discussão com os nossos conselheiros, com os nossos executivos, que foi muito positivo, porque no fim do dia eles têm esse espaço de olhar onde estamos hoje. Qual que é a Natura do agora? Qual é a nossa fotografia do hoje? E quando a gente traz essas provocações, a gente estimula o featureback, que é independente de onde estamos hoje, qual é o futuro desejado para a Natura? Como é que a gente constrói, que foi exatamente o que a gente fez com eles, né? Essa manchete 2035. Então, se a fotografia que a gente tem hoje é essa, qual é a fotografia que a gente deseja ter para a Natura em 2035, para aí sim a gente fazer essa engenharia reversa, né? Não só a partir de onde estamos hoje, mas a partir também desse lugar desejado para se chegar. E uma coisa que eu acho que é incrível da Natura, que eu trabalhei, obviamente, com Unilever, com L'Oréal e também com muitas marcas founder-led, mais indie, que seja. A Natura é a única, na verdade, empresa cosmética de uma envergadura bem grande, onde os fundadores estão aí. A gente tem acesso a eles, tem acesso às pessoas que criaram essa alma da Natura. E se você, qualquer marca ou companhia que pegou outro período de ouro, outra era de criação incrível, maioria delas você vai voltar eles volveram às raízes. Eles criaram e voltaram às raízes. Mas não voltar à mesma coisa. É encontrar as raízes e fazê-las contemporâneas. Como isso que foi feito alguns anos atrás se transforma em insight hoje. Quais são os princípios? Porque o que a gente é único. No geral, não só a Natura. Cada empresa, tem um espírito único, tem um actuar único, tem uma alma distinta. Então, desse lugar como a gente mantém isso em um mundo que tem todas essas tensões hoje. E para mim, essa oportunidade de ter um bate-papo com eles aí como vocês, agora que tem esse estímulo, quais são as decisões, quais são as movimentações, quais são os princípios filosóficos que a gente tem que manter, qual a tecnologia que vai fazer isso acontecer. Então, conversas ótimas e, na verdade, que dão princípios de ação concretos. E é super interessante esse ponto que o Manu está trazendo, porque esse espaço que a gente constrói com eles, você percebe os motivos também, né, Manu? Pelo qual a gente consegue chegar aonde a gente chegou. Então, na minha roda de conversa, por exemplo, a gente estava falando sobre isso de Creators Economy, marketing de influência, que é esse ambiente super digital, e qual que é o papel da relação, então, dentro dessas novas tecnologias. E seu Luiz trouxe uma provocação super interessante, assim, que hoje a gente está falando, já é a realidade do marketing de influência. Qual vai ser a próxima venda por relações? Se no passado a venda por relações era de algum formato, agora a venda por relações é nesse ambiente digital, como vai ser a próxima? Então, é esse o lugar da vanguarda, de fato, né? De que você não está só se preparando para essas apostas do que já é dado,
mas também se estimulando a questionar aquilo que ainda não está óbvio. E conseguir colocar essas lentes também, de não só fazer as leituras do que já é dado de mercado, porque é isso, a gente está falando super sobre AI, mas isso já é uma realidade, né? Isso já é a tecnologia que já está acontecendo. Qual é a próxima que vem a partir disso? E esse é muito o nosso papel também, principalmente quando a gente olha para o médio e longo prazo. E aí é um mundo de incertezas, tá? E a gente não vai além dos estudos, das señais, dos dados, o nível de certeza fica. Sim. É importante só entender quais são modificações ou transformações que são marcantes para o negócio, que podem ser disruptivas do que a gente é hoje, e entender qual é a adaptação que a gente quer ter. Porque o futuro, a gente tem uma crença, um foresight, uma assumption do que vai acontecer, mas isso não é algo que está dado. Nós também jogamos um rol em criar esse futuro. Exato. Então, é uma decisão nossa também. Não é só que as forças... Se a gente deixa... Eu falava com um cara que é um amigo meu, que é a pessoa que lidera a Foresight na IKEA, né? E ele fala, nós, além de que concorrimos, obviamente, com as empresas que fazem móveis, não há outro IKEA, somos nós. Então, nossa tarefa, que de um lado bom e do lado ruim, é que nós estamos construindo o nosso futuro todo o tempo. Mas, quando você começa a olhar alguém que está criando o futuro, é porque você deixou de criá-lo. Então, essa atenção, isso é um cenário futuro, essas tecnologias estão indicando, mas também essa accountability, eu quero criar esse futuro aqui. E a gente tem essa força para fazer isso. No caso do meu grupo, que estamos com outra turma falando das mesmas coisas, a gente falava, não, a Natura e a Amazônia é a mesma coisa. E a gente fala dos bioingredientes e tudo mais. Mas o que deveríamos fazer para que a Amazônia vire o Vale do Silício dos bioingredientes no futuro? Sim. Qual é a nossa atuação em benevícios de fazer isso acontecer? Isso não vai acontecer para as forças próprias do mercado. A gente pode decidir e forçar isso porque a gente acredita que temos a diferenciação, a equity para fazer isso. Então, são essas escolhas entre que é o que já está acontecendo, as forças do mercado, das tendências, da cultura, e como a gente vai tomar elas e dirigi-las para criar um futuro que a gente enxerga que é importante. E por isso que as poucas apostas são tão relevantes, né? Porque você não consegue ter essa força e esse foco se você tiver essas inúmeras apostas de atuação. Então, é por isso essa relevância, de fato, de quais são, de fato, esses espaços desejados em que a gente quer fazer parte da construção desse futuro, né? E aí eu acho que tem um desafio, né? Que eu queria perguntar para vocês dois. Como que a gente equilibra isso no curto e no longo prazo? Principalmente quando a gente fala de produtos, né? Que tem uma cadeia de desenvolvimento que leva mais tempo. Então, como você monitora esse radar e consegue equilibrar dentro do seu portfólio que você vai começar a fazer agora para o que você precisa fazer, sendo que o mundo muda muito rápido. Às vezes a tecnologia do gloss de hoje, de amanhã já estava ultrapassado. Enfim, como que a gente vai fazendo isso? Primeiro ponto, totalmente de acordo, os ciclos se reduziram muito. Então, a gente tem outra dinâmica do mercado, outro tipo de consumidor, um consumidor que eu quero tudo, eu quero já. Então, é muito mais difícil realmente dar esse serviço. Por um lado, é essa realidade. Outro é, realmente, às vezes a gente pensa que ser donos de tecnologia é chegar à perfeição, à pureza de que a gente já resolveu tudo que tem que ser resolvido e lançar esse produto, ser donos do mercado. Na verdade, eu não enxergo muito com isso. Eu sou mais que a construção, é uma co-construção com a nossa comunidade, seja consultoras, nossos clientes mesmos, e também essa conversa cultural. Então, eu acho que se a gente captura uma señal que é importante e que contrapõe com o nosso produto, como a gente começa a construir essa jornada de narrativa, de lançamentos, de cultura e tecnologia para chegar a outro patamar. Então, sempre essas señais podem ter um efeito de hoje. Quando hoje significa, se a gente fala o core de hoje, ou a pressão do curto prazo, é reagir ao que está acontecendo no mercado, já nessa frase você tem a resposta. A gente está reagindo. A gente tem que entender que a parte da estratégia que é reagir. Há uma tendência que está rolando muito forte e ainda há espaço para nós capturar valor. Vamos a tomar a oportunidade de fazer isso. Mas
se há uma tendência que ainda se está construindo, e a gente pode realmente começar a construir esse caminho, é uma mistura de comunicação, de marketing, narrativa, obviamente produto, obviamente tecnologia, mas se você olha muitas das movimentações culturais, aconteceram antes que a solução perfeita já esteja no mercado. Uhum. Começaram a realmente criar um movimento ao redor disso e depois a solução sempre está em modo beta até que chega a um patamar alto. Mas a maioria dos casos de sucesso hoje, para mim, são essa construção conjunta e esse feedback constante do mercado. E está aberto, né, Manu, para essas mudanças e esses movimentos. Porque, óbvio que o agora, a conta sempre vai chegar para a gente pagar, né? Então, esse desafio de inovar no agora, ele vai ser sempre constante. E eu lembro que quando a gente fez um trabalho recente aqui no time sobre estudar as novas gerações, enfim, para um projeto específico. E eu lembro que uma das coisas que a gente até discutia na época é que talvez nem seja a palavra tendência mais, talvez sejam vibes, porque elas mudam com uma velocidade tão rápida que é como que a gente está aberto para isso mesmo. Talvez a gente desenhou aqui uma realidade, mas já não é aquela realidade mais daqui a pouquíssimo curto tempo, né? Então, como é que a gente cria esse espaço de adaptabilidade, que é extremamente relevante, não só para entregar o agora, mas para entregar o futuro também. E nós trabalhamos em P&D com umas agências que fazem foresight, que eu acho muito boas, e elas, no mesmo olhar, a tendência é algo bem formadinho, já. Tem uma forma, uma claridade, e quando já está desse jeito, já está muito perto de você. Eu concordo que alguma coisa que já são assim de vibes, e outra coisa que acontece mais no longo prazo, que são como macroforças. Não Sim. tem tanta forma, mas tem mais ou menos, há um nível difuso que você fala, há uma energia que está indo para esse lado. Não sabemos ainda quais são as expressões disso. Porque, na verdade, se não reagir, não é uma coisa de choque. Tá? Não é que você não reage às tendências, pum, o negócio queda aí. Não. É uma erosão constante que começa a acontecer e você não sente, mas quando você já viu que essa erosão causou uma perda, suele ser mais tarde. Os times ficam chatos, não enxergam que estão criando futuro, a inovação chega, estamos sempre correndo atrás. Essa erosão não é uma coisa que acontece em 1, 2 meses, acontece durante anos, mas quando já a gente vê isso, suele ser um pouco tarde, né? E trabalhar o nosso olhar para isso. Porque exatamente pelo fato dessas tendências não terem uma claridade, né? Não é óbvio esse caminho. Como que a gente trabalha o nosso olhar para enxergar o não óbvio. E a gente não precisa enxergar o não óbvio apenas nos projetos que são para o médio e longo prazo. Tem muita coisa que você vivendo agora, você já aprende, você já pega o insight de que, bom, isso aqui não está dando certo. Então, isso aqui talvez daqui a pouco vai mudar. Então, é realmente mudar mesmo a mentalidade e a forma como a gente enxerga as coisas. E aí eu acho que eu gostei muito do que o Manu falou também, né? Não reagir também é uma decisão. E tem muitos custos. E a gente fala muitos custos invisíveis. Quais são esses que você enxerga quando a gente não reage e depois a gente vê uma tendência que a gente poderia ter surfado e a gente não surfou? Há um custo na perda de tempo enorme de a gente explorando coisas que a gente já sabe que talvez não é uma construção de futuro de fato, ou algumas apostas que a gente já viu que viraram irrelevantes. Então, esse desgaste das pessoas, na verdade, porque no asset principal da maioria das companhias é que as pessoas estejam realmente empolgadas, engajadas em entregar. Seja uma pessoa que está fazendo algo muito técnico, ou seja uma pessoa mais criativa do mundo, todos quando estão na vibe correta, com energia correta, que sentem que estão adicionando valor. Eu sempre gosto de que qualquer pessoa tem que criar valor, receber valor e agregar valor. Então, nessa jornada, quando eles pensam que não estão agregando, que o valor criado não realmente tem impacto, você tem uma perda importante. E isso tem recursos detrás, tem, obviamente, tecnologias, tem equipamento que a gente realmente não investiu. Então, essa perda começa a ser mais clara no tempo e essa erosão acontece nos equity das marcas, na relevância dos nossos lançamentos. Nós que temos uma comunidade muito grande de consultoras, elas já não admirando do mesmo jeito as coisas que a gente faz. Tudo isso é um caminho lento que normalmente é muito, muito difícil de voltar. Então, todas essas perdas são reais,
Mas como tá fala também, é muito difícil saber com claridade, ter controle do que vai acontecer. E o cenário sempre é muito mais complexo do que a gente pode gerenciar. Mas tá, esse cara falava, se você tem controle, você não está agindo suficientemente rápido, né? Sim. E aí eu acho que para fechar, é muito legal, a gente tá falando muito aqui de um lugar muito mais de liderança, mas é isso, é um lugar descentralizado, todo mundo poderia estar pensando e observando. Então, o que vocês hoje recomendam para essas pessoas que estão escutando e vendo a gente, para elas usarem mais essa lógica do radar de sinais no dia a dia delas? O que elas podem fazer de fato para pescar isso e colocar em prática no dia a dia? Bom, acho que de prontidão, se a gente tem muita certeza sobre o que a gente está fazendo, a gente não tem inovação envolvida, né? E como a gente falou no começo do nosso papo, é óbvio, nós estamos super disponíveis, né, Manu? Aqui falo por mim, mas tenho certeza que o seu time também, para trocar, para conversar, enfim, a gente levar também esses espaços que chegam até nós, porque realmente muita coisa legal chega até a gente, para todo mundo. Mas essa perspectiva de pensar mesmo, assim, o meu dia a dia, eu tô fazendo alguma coisa nova? Eu tô me questionando sobre o que eu tô fazendo? Eu tô me aproximando dessas tecnologias emergentes? Eu já me perguntei se existe outra forma de fazer o que eu faço todo dia? Tem algum processo que é contínuo? Todos os dias eu faço a mesma coisa? Porque se tiver essas perguntas, né? Se você responder sim para alguma delas, é porque tem espaço para trazer a inovação, a tecnologia, enfim, a serviço para que a gente possa escalar a nossa geração de valor. E também, aqui também acho que cabe muito uma palavra que eu particularmente falo muito com o meu time, que é sobre a humildade. Né? Porque é super importante a gente reconhecer que a gente não é bom em tudo. E tá tudo muito bem. Vai ter outras pessoas que vão ser muito bons naquilo que a gente não é. E a gente precisa trazer essas pessoas para perto. E essa é a beleza da inovação aberta, né? Porque a gente não precisa resolver tudo dentro da nossa fronteira, do nosso recorte, enquanto empresa. Não, concordo super. E só adicionando aí umas coisas primeiro, isso sobre essa... de um lado, eu acho super legal que as pessoas têm uma paixão enorme sobre os produtos que elas criam. E eu acho que é importante, porque aqui, desde que eu cheguei, cada pessoa que eu falo, principalmente em P&D, eu sou, sei lá, trabalho nessa área, e aqui tem um produto que eu criei. Achei uma linguagem incrível. Mas também, no mesmo tempo, tem que ter a fortaleza para abrir mão e falar, eu não sou esse produto. Eu sou o criador desse produto, o ideador desse produto, e posso criar outro. Eu acho que é importante quando assim que recebem essas señais, a maioria das estruturas que todos os livros estudam, a DARPA nos Estados Unidos no momento, é uma estrutura muito flat, tá? Então, quando essas señais chegam, esqueçam a hierarquia, por favor. Chamem a quem tenha que chamar, falem com quem tenha que falar. Perfeito. Obviamente, eu estou aberto, porque são importantes de realmente capturar. Mas não essa tendência. Eu acho que é importante que todo mundo tenha essa ginástica de se isso é verdade, que passa a não ser verdade no nosso modelo de negócio, nossa marca, nossos produtos. Essa pergunta é muito importante. Se isso é verdade, se de fato isso vai acontecer, que começa a estar em risco? E essas perguntas já começam a dar o direcionamento de então a gente já se tem que preparar para um novo mundo, um novo mercado onde isso vai acontecer. Eu acho que essa atitude constante de eu tenho que derrubar um produto que eu criei porque eu posso criar a próxima geração disso mesmo. Então, esse amar, mas também deixar ir e, no mesmo tempo, quebrar toda a hierarquia. Tem que falar com o que você tenha que falar, trazer o tempo e sempre ter ativo esse chip de se isso é verdade, que passa a ser mentira, que não é verdade ainda mais. Muito bom, gente. Infelizmente, a gente vai finalizar aqui o nosso EcoCast. Foi uma delícia bater esse papo com vocês e nos vemos numa próxima.